Olá, turma. Vamos para mais uma aula, certo? Hoje a nossa aula será sobre as regras ortográficas. Pessoal, esse conteúdo está no livro didático de vocês, nas páginas 231 a 237, ok, pessoal? Então, aqui nós iremos ver algumas regrinhas direcionadas ao uso do C, cedilha, S, SS e X. Então, aqui, pessoal, nós usamos o cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Então aqui nós temos alguns exemplos, ok? Então, nós temos aí intento, canto, excepto e junto, ok? Então, aqui nós temos as palavras intenção, canção, excepção e junto, ok, pessoal? Então, aqui vejam, palavras que terminam em to, né, que são derivadas aí, a gente vai ter uma terminação em cedilha, ok? De intento ficou intenção, de canto, canção, de junto, junção, ok? Quando que nós usamos o cedilha também, né? Em palavras terminadas em tensão. Então, aí eles são referentes aos verbos derivados de ter. Então, aí quais são esses verbos? Deter, reter, conter e manter. Então, de deter, nós temos detenção, de reter, retenção, de conter, contenção e de manter, manutenção. Ok, pessoal? O cedilha também ainda nós utilizamos em palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Por exemplo, infrator, infração, redator, redação, sector, seção, ok? O outro, ó, usamos o cedilha ainda em palavras derivadas de verbos, do quais se retira a desinência, né? Que no caso aí é o R, em terminação de R. Reeducar, reeducação, importar, importação, repartir, repartição, fundir, fundição. Ainda utilizamos, pessoal, o cedilha em vocábulos terminados em tivo. Então, por exemplo, introspectivo, introspecção, relativo, relação, ativo, ação, intuitivo, intuição. Usa-se ainda o S em palavras derivadas de verbos terminados em NDE ou NDIR. Ó, pretender, pretensão, pretensa. Defender, defesa, defensivo. Compreender, compreensão. Confundir, confusão. Então, vejam aí, pessoal, que quando nós utilizamos o S, né, ou cedilha, sempre nós vamos ter as terminações aí, né, para a gente poder entender quando é que utilizamos, ok? Para na hora ou se houver uma dúvida, a gente ter essa regrinha em mente. Ó, em palavras também derivadas de verbos em ter ou em ti, tá bom? Então, nós também utilizamos o S, ó. Inverter, inversão, converter, conversão, perverter, pervenção, divertir, diversão. Ainda usamos, pessoal, o S após o ditongo. Qual é o ditongo, né? A utilização aí de uma vogal e uma semivogal, ok? Então, quando houver o som de Z após o ditongo, nós utilizamos o S. Por exemplo, creusa, coisa, maisena, né? Que às vezes nós utilizamos com Z porque soa o som, mas na verdade são escritas com S. Ó, em palavras determinadas em isa, né? Terminados em isa, substantivos femininos, Luísa, Heloísa, poetisa. Aqui, pessoal, nós temos uma exceção, ó. Juíza escreve-se com Z por ser feminino de juiz, ok? Que também se escreve com Z. Então, veja, em palavras terminadas em isa, que são substantivos femininos, nós usamos o S. Mas tem a exceção de juíza, que é escrita com Z, porque o masculino aí é juiz, que é escrito com Z também. Ainda utilizamos o S, pessoal, em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. Por exemplo, concorrer, concurso, expelir, expulso, compelir, compulso ou compulsório. Ainda utilizamos também o S na conjugação dos verbos por, querer e usar. Ele pôs, ele quis, ele usou. Em palavras terminadas em ase, ese, ise ou ose. Frase, tese, crise, osmose. Aí nós temos uma exceção, viu, pessoal? A exceção é deslize e gaze, que é escritas com Z. Em palavras terminadas em oso ou osa, horroroso, bondosa, que é escrita com S também. Aí nós temos a exceção de gozo. Usa-se aí ainda, pessoal, né?
o sufixo indicador de diminutivo inho com S, quando esta letra fizer parte do radical da palavra de origem. Com Z, quando a palavra de origem não tiver radical terminado em S. Por exemplo, Tereza, Terezinha, casa, casinha, mulher, mulherzinha, escrita com Z, e pão, pãozinho. Vejam aí, pessoal, que o inho aí é escrito com S, ele só vai fazer parte aí, né, quando a letra fizer parte do radical da palavra de origem, ok? E com Z, quando a palavra de origem não tiver radical terminado em S, certo? Então, por exemplo, Tereza termina em S, então aí continua escrita o diminutivo com S, Terezinha. Casa terminou em S, então também continua o diminutivo escrito com S. Agora, a palavra mulher e pão, elas não são terminadas aí em S. Então, aí, como é diferente o radical, ela vai ser escrita com Z. Usa-se o S ainda em verbos terminados em isar, que serão escritos com S quando esta letra fizer parte do radical da palavra de origem. E os terminados em isar, com Z, serão escritos com Z quando a palavra de origem não tiver o radical terminado em S. É a mesma coisa da regra anterior, ok? Por exemplo, improviso termina com S, então improvisar vai também ter S. Análise, S, analisar com S. Pesquisa com S, pesquisar com S. Agora, a palavra terror, útil e economia, quando elas são derivadas, no caso, elas vão terminar em Z. Por exemplo, de terror formou-se aterrorizar, escrita com Z. Útil, utilizar, escrita com Z. Economia, economizar, escrita também com Z. Ainda nós temos a regrazinha aqui de S, pessoal, em palavras terminadas com ES ou com ESA. Serão escritas com S quando indicarem nacionalidade, títulos ou nomes próprios. E as terminadas em EZ e EZA serão escritas com Z quando forem substantivos abstratos providos de adjetivos, ou seja, quando indicarem qualidade. Por exemplo, Teresa, camponês, inglês. Então, é escrita aí com S, ok? Agora, embriaguez e limpeza são escritas com Z, porque aí no caso elas são substantivos abstratos e adjetivos, ok? Então, Tereza é nome próprio, então escrito com né, que termina em ESA, então escritas com S. Camponês também aí é um título, então também escrito com S. E inglês, no caso, aí é uma nacionalidade, então escrito também com S. O SS, pessoal, nós iremos aí utilizar quando vierem de verbos terminados em CD, ok? Então, aí, verbos terminados em CD terão palavras derivadas escritas com SES, ok? Então, CESS. Por exemplo, de exceder, excesso, excessivos, com SS. Conceder, com concessão, SS. Proceder, processo, com SS. Primir, né? Também aí serão verbos terminados aí em imprimir, também serão utilizados com SS. Por exemplo, imprimir, deprimir e comprimir. Formou-se impressão, depressão e compressa, que no caso também é escritas com SS. Os verbos terminados também em gredir, pessoal, elas terão também o SS. Por exemplo, progredir, progresso. Agredir, agressor, agressão e agressivo. Transgredir, transgressão. Também os verbos terminados em meter terão palavras terminadas em mis ou mes. Por exemplo, comprometer, compromisso, prometer, promessa, intrometer, intromissão, remeter, remessa. Aqui, pessoal, nós iremos ver agora as regrinhas como, né, quando utilizar com X. Por exemplo, o X ele tem 5 valores fonéticos diferentes conforme as circunstâncias. Então, ele vai ter o valor de CH no início de palavra, né? Que tem sempre este valor, como xadrez, xarope, Xavier. Então, aí, por exemplo, tem um valorzinho de CH, o som, mas na verdade é escrito com X. Ó, também, quando ele tiver valor de SS nas palavras auxiliar, máximo e trouxe. Ele pode também ter valor de Z, no caso, quando nós ouvimos a palavra, né? Quando o prefixo vier em exa ou eis. Por exemplo, seguido de vogal, exame, exercício e êxito.
Também tem um sonzinho de Z, mas é escrito com X. Com o valor de CS no interior e no final de certas palavras, por exemplo, anexo, fixo, fluxo, maxilar. E também ele pode ter, pessoal, um sonzinho de S, quando no final de sílaba, por exemplo, contexto, explicação, expor e sexto, ok? Então aqui nós concluímos mais uma aulazinha sobre a ortografia, as regras de S, CH, X e SS, ok, pessoal? Então a nossa próxima aula é sobre o uso dos porquês. Até a nossa próxima aula.